Olá, turma, tudo bem? Sou a professora Jacélia Correia, estou aqui pelo Instituto Jean Piaget para ministrar a disciplina de Arte e Educação para a turma de Pedagogia B. O nosso conteúdo programático para este momento é a arte, seu conceito e sua evolução, um pouco da história da arte na educação no Brasil, propostas curriculares oficiais para o ensino de arte, a importância da arte para a educação e dimensões propostas pela BNCC para trabalhar a arte na educação. O termo arte teve sua origem do latim, que vem da palavra arce, que tem seu significado como técnica ou habilidade para algo. Podemos entender, então, que a arte é uma atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa e que a mesma é realizada através das diversas linguagens artísticas, onde podemos estar citando o teatro, a música, a dança, a fotografia, o cinema, entre tantas outras linguagens artísticas existentes. Ela é desenvolvida a partir da exteriorização de sentimentos, quando o artista se propõe a fazer uma obra de arte, ele exterioriza seus sentimentos ali, ele põe seus sentimentos naquela obra de arte, coloca suas emoções, sejam elas de cunho positivo ou negativo. Da mesma forma, ele busca despertar no espectador, no observador da obra, sentimentos também, que geralmente são alegrias, tristeza, euforia, e de acordo com aquilo que o artista construiu, com aquela emoção, com aquele sentimento que ele pôs ali naquela obra. Ele traz esse despertar no espectador. Então, quando essa obra consegue despertar essas emoções no espectador, podemos dizer que ali tem uma obra de arte boa, bem desenvolvida. Desde os primórdios já existiam manifestações e interesses pela arte. No período da pré-história, os homens das cavernas faziam seus registros de comunicação nas paredes das suas moradias, que eram as cavernas. E, através desses desenhos, eles contavam suas histórias de caçadas, de pescas e de atividades outras que eles desenvolviam. São as chamadas pinturas rupestres. Podemos encontrar essa representatividade deste período também nos instrumentos musicais, nas vestimentas e nos artefatos que eles utilizavam. Porém, com a evolução do ser humano, a arte veio ganhar espaço, mas, infelizmente, era privilégio de poucos, ou seja, a classe mais favorecida era quem tinha acesso às artes, pois eles tinham um poder aquisitivo mais alto e podiam apreciar as artes, porque as mesmas eram compostas por esculturas, música, pinturas. E entre as músicas a gente pode citar as grandes óperas. E nessas artes eles podiam expressar beleza e sentimentos através das cores, dos sons e dos materiais utilizados para a construção das artes, que eram materiais riquíssimos. O mais interessante é que, a partir daí, a arte passou a retratar não só a beleza e gosto, mas também uma identidade cultural de cada povo e nas diversas gerações. A educação de arte no Brasil iniciou com a Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, criada por Dom João VI. Ele tinha o anseio de inserir aqui no Brasil
um espaço artístico. Então, ele foi e criou essa escola, que foi inaugurada em novembro de 1826, no estado do Rio de Janeiro, e tinha como objetivo, como foi falado, promover o ensino das belas artes em bases acadêmicas, ou seja, nas escolas do país. E com o passar do tempo, a escola criada por D. João VI foi incorporada à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje ela leva o nome de Escola de Belas Artes e por ela passaram grandes artistas como Anita Malfatti, Romero Brito e Pedro Américo, entre tantos outros. Em 1922, com o acontecimento da Semana da Arte Moderna, que também é chamada de Semana de 22, por uma referência ao ano que aconteceu, é que foram incorporados outras ideias, outras expressões artísticas, onde veio valorizar as características nacionais. A Semana da Arte Moderna, ela tornou-se referência cultural do século XX. Foi a Semana de Arte Moderna que desencadeou o movimento modernista, onde houve a ruptura com o passado, onde se teve mais liberdade de expressão, porque antes as linguagens artísticas eram limitadas. Os artistas eles não tinham liberdade de expressão, eles não podiam se expressar livremente. E daí as demais formas de arte começaram a ter mais forças, pois foi a partir desse momento, como eu já falei, que o artista se libertou. Porém, foi a partir de 1980 que passou-se a trabalhar de fato na educação a arte, onde surgiu a matéria. Nessa época não se denominava nem disciplina e nem componente curricular, chamava-se matéria mesmo. E foi quando começou a trabalhar a matéria de educação artística. Porém, essa matéria de educação artística, ela era mais voltada para recortes de gravuras já existentes. O professor ia lá e mimeografava, né, aquelas imagens tiradas de livro ou de algum outro suporte, mimeografava e colocava para os alunos pintarem ou recortarem, dali fazer lembrancinhas. Era mesmo voltada mais para as recreações, não tida como uma disciplina de valor, como as outras, como uma disciplina para que tivesse um aprendizado, que viesse a agregar conhecimentos, mas sim mais para recreação mesmo. Em 1996, com a implementação da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, torna-se obrigatório a oferta de pelo menos 4 linguagens artísticas na educação básica: a dança, o teatro, a música e as artes visuais. A LDB tomou como base para essa obrigatoriedade do estudo da linguagem artística na educação básica o método da abordagem triangular. Esse método foi desenvolvido pela arte-educadora Ana May Barbosa, onde ela foca em 3 pilares: o conhecer a história, o fazer artístico e a leitura da obra. Quando se fala em conhecer a história, queremos dizer que o aluno precisa contextualizar, ou seja, conhecer, entender em que condições a obra foi produzida, em que circunstâncias ela foi produzida. O fazer artístico
é onde o aluno vai expressar seus sentimentos, é onde ele vai construir a sua obra. E nesta obra, ele vai colocar suas emoções, é a criação pessoal, onde ele vai desenvolver a sua arte. Já a leitura da obra é quando o aluno ou o ser humano consegue ler o que aquela obra traz, o que ela lhe transmite, que foi posto ali, quais são as emoções postas nela, o que ela quer dizer e o que ela quer transmitir. Em 1997, os PCNs surgem como tentativa de estabelecer essa obrigatoriedade que a LDB trouxe, levando a disciplina de arte para um cenário de importância nacional, porque até então a lei existia, era obrigatório ofertar as linguagens, né, artísticas. Porém, as escolas elas não cumpriam essa obrigatoriedade, como era de fato para ofertar. Então, os PCNs vieram para fortalecer, né, para estabelecer essa obrigatoriedade. Na sua proposta geral, os PCNs reforçam que o componente de arte ele é tão importante quanto os outros componentes que trazem conhecimentos também no processo de ensino-aprendizagem, tanto quanto os outros componentes curriculares. Em 2016, foi homologada a Lei de número 13.278, onde coloca mais uma vez a obrigatoriedade das atividades de arte e deu um prazo de 5 anos para que os professores estivessem preparados, eles se preparassem para ministrar, né, para dar essas aulas na educação básica, que perpassa desde a educação infantil ao ensino fundamental de 9 anos e ensino médio. Logo em seguida, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, homologada em 20 de dezembro de 2017 pelo então ministro da Educação Mendonça Filho, ela nos traz novamente como componente obrigatório as linguagens, artes visuais, dança, teatro e música. Então, a partir daí, as escolas elas passaram a trabalhar de uma forma um pouco diferente, mais dentro do que rege a lei, né? Mais dentro do que determina a lei maior que rege a educação, que é a LDB. Antes da BNCC, algumas escolas já trabalhavam voltadas para esse perfil, né? Para as linguagens artísticas. Porém, muitas ainda precisam se adequar a essa nova visão. O componente curricular de arte nos traz uma grande contribuição, assim como também tem uma grande importância na educação, pois através das linguagens artísticas pode-se formar cidadãos mais justos e emocionalmente preparados para a vida em conjunto, para a vida em sociedade. As linguagens artísticas, elas ajudam o ser humano a desenvolver diversos aspectos nas diversas fases da vida. A arte, ela transforma vidas, ela transforma seres. Então, é na pedagogia que, por exemplo, se promove atividades estimulantes na pedagogia, nas escolas, né?
é que se promove atividades estimulantes que levem o aluno a ser criativo, a desenvolver a imaginação, onde trabalha as manifestações artísticas e artesanais, onde estimulam, assim, essas crianças a desenvolver linguagens corporais, a desenvolver ou colocar na arte os seus sentimentos, as suas emoções. É também por meio dessas manifestações artísticas que se espera desenvolver um ser humano mais consciente de si mesmo e de sua cultura, de proporcionar momentos de aprendizagens em relação a outras culturas, diferenças sociais e o desenvolvimento de sua criticidade. A criança ou o aluno, para que se desenvolva dessa forma, se faz necessário que o professor ele deixe que a criança, que o aluno, ele seja protagonista da sua história, que seja criador dessas linguagens artísticas e que seja um produtor de suas obras, de suas artes. Por isso que a BNCC nos traz sempre a criança, o estudante, como protagonista na sala. Os educadores, eles passam a ser os mediadores, né? Então, eles oportunizam essa aprendizagem. A BNCC nos propõe que a abordagem das linguagens articule 6 dimensões do conhecimento, de forma indissociável e simultânea, que caracterizem a singularidade da experiência artística. A primeira, criação, prevê a produção artística individual ou coletiva, como uma maneira de expressar os sentimentos, as ideias, os desejos e as representações. Outra dimensão é a crítica. Ela contempla o estudo e a pesquisa de diversas experiências e manifestações artísticas, de modo a permitir a articulação e a formação de um pensamento próprio acerca de aspectos estéticos, políticos, sociais, históricos, econômicos e culturais relacionados a essas manifestações artísticas. A estesia é uma outra dimensão e ela articula a sensibilidade e a percepção da arte como uma forma de conhecer a si mesmo, de conhecer o outro e de conhecer o mundo. Ela traz o corpo como o protagonista da experiência com a arte, incluindo as emoções em sua totalidade. Ela trabalha a experiência mais voltada ao uso do corpo. A expressão, ela é uma outra dimensão e está ligada às oportunidades de exteriorizar as criações subjetivas por meio de procedimentos artísticos individual ou coletivo. Uma outra dimensão que faz parte dessas 6 é a fruição. Ela desperta a oportunidade de se sensibilizar ao participar de práticas artísticas e culturais das mais diversas épocas, lugares e grupos sociais. Então, a fruição ela nos leva à sensibilização quando estamos participando dessas práticas artísticas. A última das 6 é a reflexão. Essas 3 últimas elas foram incluídas agora na BNCC. As outras 3 elas já existiam na LDB, né? Então, a última delas, que é a reflexão, ela refere-se ao processo de construir um posicionamento sobre experiências e processos criativos, artísticos e culturais,
onde requer um desenvolvimento de habilidades para análise e interpretação das manifestações artísticas e culturais, ou seja, ela nos leva a refletir sobre todo o fazer artístico. Então, o que podemos concluir é que a proposta que nos traz que a educação possa estar desenvolvendo com o componente curricular de arte é uma construção de um indivíduo mais preparado, né, para o mundo, onde ele pode estar sendo um ser crítico, né, que ele possa analisar, que ele saiba dialogar, compreender e discutir questões sociais, políticas e culturais, ou seja, formar cidadãos preparados para o mundo. Então, hoje eu fico por aqui. Até a próxima aula. E já foi colocado no grupo a atividade a ser desenvolvida e fico no aguardo da devolutiva de vocês dos vídeos, certo? Bom trabalho a todos.